Meu irmão do céu, hoje é dia 16/4 e eu vou te contar uma coisa. O ministro Alexandre de Moraes, ele sabe que aqui dentro do Brasil ele manda em tudo. O problema é lá fora. Agora, uma decisão internacional acaba de expor as decisões do ministro Alexandre de Moraes aqui dentro do Brasil como decisões políticas. Ou seja, essa decisão é uma arma a mais que até o governo norte-americano tem para denunciar o ministro Alexandre de Moraes, possivelmente até no Tribunal Penal Internacional. A coisa fica cada vez mais tensa. Por quê? Porque agora, nessa decisão da Justiça Internacional, a resposta foi a motivação das decisões do ministro Alexandre de Moraes são motivações políticas. Fecha aspas. Meu irmão. Tá brincadeira não. Você acha que lá fora, né, a coisa é bagunçada igual aqui dentro do Brasil? Não é bem assim que funciona não. Mas, porém, mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes quer entrar na queda de braço e medir sua força. Esse país que deu essa decisão contrária, né, aos objetivos do ministro Alexandre de Moraes vai ser vítima de retaliação do ministro Alexandre de Moraes, argumentando o ministro reciprocidade, ou seja, já agiu rápido. Vamos entender tudo isso? É tenso, não é? O Brasil tá muito malucão, pode ter certeza disso. E a Odebrecht? Vamos falar de Odebrecht? Você lembra? Lava Jato, Odebrecht. Você lembra naquela época de ouro que o Brasil viveu, de ouro do petismo, onde a Odebrecht mandava em tudo? Já voltou essa época de ouro, né? Do petismo, do lulopetismo. Mas lembra? Propinoduto, Mensalão, Petrolão, Odebrecht, Lava Jato. Lembra disso? Pois é. Um ex-presidente foi condenado a 15 anos de prisão, e você vai ficar surpreso com essa notícia aqui. A 15 anos de prisão por ter roubado milhões com uma Odebrecht, que hoje mudou de nome, chama Novo Honor e está atuando tranquilamente aqui no Brasil, tá? Mas o cara foi condenado em decisão agora final, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E além disso, asilo político. Você sabe o que é asilo político, né? Por exemplo, o pessoal do 8 de janeiro que foi para a Argentina pediu asilo político lá. Muitas pessoas, o Oswaldo Eustáquio, por exemplo, que está lá na Espanha, pediu asilo político. A juíza Ludmila Lins Grillo pediu asilo político lá nos Estados Unidos, pedindo proteção ao Brasil, né, contra o Brasil. Agora tem um asilo que é muito bem, assim, observado e falado. Seria a possibilidade do Bolsonaro ou pedir asilo na Embaixada da Argentina ou pedir asilo lá nos Estados Unidos. Mas é sobre asilo que a gente vai falar. Lembra do caso do presidente que foi condenado, que eu falei aqui para vocês? Pois é, fizeram um pedido de asilo que envolve ele. E envolve uma decisão do Lula. E eu vou te explicar do que se trata, tá bom? Então é óbvio, né? Você pidão, não tem jeito. Eu tenho que pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Isso é importante demais, pessoal. Olha, a gente tá preparando novidades, tá? Eu tô construindo uma estrutura, eu já falei para vocês. Nós vamos ter aqui uns bate-papos aqui, uma espécie de um podcast. A gente tá construindo uma estrutura. E a gente precisa que o nosso canal esteja relevante, tá? Então, nossa meta é bater ali os 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente consegue. Então, peço a você esse suporte, esse apoio, pra gente aí mostrar que nós, conservadores, ainda estamos aqui, né? Ainda estou aqui, apesar da repressão, tá certo? Mas bora pra cima? Eu sei que você tá aqui por matéria, não é pelos meus lindos olhos azuis, né? Você quer saber de notícia. Vamos começar. Teve um caso emblemático, que é o caso do Oswaldo Eustáquio, né? Jornalista. Ele fugiu primeiro para o Paraguai, depois do Paraguai ele foi para a Espanha, tá certo? Chegando lá na Espanha, ele pediu o asilo político lá na Espanha. O ministro Alexandre de Moraes fez uma solicitação de que houvesse, né, a inclusão do Oswaldo Eustáquio na lista da Interpol. Foi negado. Possivelmente deu a entender a decisão que haveria ali uma motivação política. Depois foi feito um pedido, né, do
do Alexandre de Moraes para que o Oswaldo Eustáquio fosse extraditado como um criminoso pesado, né, como uma figura traficante, narcotraficante, pediu a extradição do cara aqui para o Brasil. O Ministério Público se posicionou contrário, falou que aquelas situações que eram descritas pelo ministro Alexandre de Moraes não configuravam crime na Espanha. Já ficou ruim para o Alexandre de Moraes, já ficou feio. Agora, a justiça veio e deu a sentença. E na sentença, a Espanha escreveu o seguinte: motivação política, e negou a extradição de Oswaldo Eustáquio. A mais alta corte do país, ou seja, o Supremo de lá, aponta que os pedidos brasileiros não podem ser atendidos seguindo o acordo bilateral, porque os pedidos da Suprema Corte Brasileira são pedidos políticos. Ou seja, o mundo está vendo que o Brasil realmente está se tornando uma Venezuela. Cara, fica martelando na minha mente aqui a fala do Paulo Guedes. Não, para a gente virar uma Venezuela, tantos meses. Para a gente virar uma Cuba, tantos anos. Você lembra dessa fala do Paulo Guedes? Pois é. Quando a gente vê isso aqui, a gente fica até assustado. E outra coisa, né? Agora está em todos os jornais. Tá expondo, né, o ministro Alexandre de Moraes, porque todos os jornais estão falando, Espanha cita motivação política. Tá CNN, até a Globo, Metrópole, todo mundo expôs. Quando um jornal, quando uma justiça fala, olha, há motivação política, quer dizer que há uma ditadura e uma perseguição. Ou seja, por decisão judicial do Tribunal da Espanha, lá eles consideram que há uma perseguição política, né, aqui no Brasil. Tenso, né? E aí, quando a gente fala em Espanha tomando uma decisão, a gente fica esperando até hoje um certo vídeo de Roma, de um certo evento no aeroporto, né? Vocês lembram disso? Todo mundo espera para ver esse vídeo, né? Mas vamos lá. Justiça da Espanha cita motivação política e nega a extradição de Oswaldo Eustáquio. Matéria do jornal Metrópolis aqui. A Justiça da Espanha negou um pedido do governo brasileiro e do Supremo Tribunal Federal para extraditar o brasileiro Oswaldo Eustáquio, o patriota que está morando em Madrid desde 2023. No argumento, a Audiência Nacional Espanhola, por unanimidade, os 3 juízes decidiram que Oswaldo Eustáquio não deve ser extraditado ao Brasil porque a atitude dele não configura crime no entendimento da Justiça espanhola. Aqui no Brasil, há um mandado de prisão preventiva expedido contra Oswaldo Eustáquio pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do chamado inquérito dos atos antidemocráticos. E o que diz a decisão da Justiça da Espanha ao negar esse pedido feito pelo governo Lula e pelo STF? Que a motivação teria sido política e que, portanto, não há motivos para extraditar Oswaldo Eustáquio, e também a Justiça espanhola viu risco ao enviar Oswaldo Eustáquio de volta ao Brasil e, por isso, decidiu que ele deve permanecer na Espanha. Olha o que diz a decisão. O contexto de contenda política no qual se desenvolvem as ditas condutas, tipificadas em nosso Código Penal como delitos menos graves, os processos penais abertos no Brasil contra o reclamado, Oswaldo Eustáquio, por infrações penais de natureza análoga, sua condição de jornalista, as 3 detenções que sofreu, os maus tratos que diz ter sido alvo, este último embasado pela declaração de um grupo de deputados federais do Congresso Nacional Brasileiro, incorporado por escrito, constituem para este tribunal razões suficientes fundadas para crer que, ao conceder a extradição, terá um risco elevado de que a situação do reclamado no processo penal do Brasil possa ser agravada por causa de suas opiniões políticas e sua descrição de uma determinada ideologia, diz trecho da decisão da Audiência Nacional Espanhola. A decisão da Audiência Nacional Espanhola prossegue. A extradição deve ser declarada improcedente, pois estamos diante de condutas com evidente nexo e motivação política, uma vez que são realizadas no âmbito de uma série de ações coletivas de grupos de apoio ao senhor Bolsonaro, ex-presidente da República Federativa do Brasil, e de oposição ao atual presidente, senhor Lula da Silva, concluíram os 3 juízes da Audiência Nacional Espanhola ao negar o pedido de extradição de Oswaldo Eustáquio. Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva.
você entende aqui, né, que com esse posicionamento, o ministro Alexandre de Moraes acaba sendo exposto, né, de que há uma perseguição política e de que há um risco, inclusive, no regresso, né, e no retorno do Oswaldo Eustáquio aqui para o Brasil, porque ele pode ser perseguido político e que as medidas, né, são decisões políticas. Então, assim, vou dar um exemplo, né, e Daniel Silveira. Se Daniel Silveira tivesse ido para a Espanha, né, o que os juízes espanhóis diriam nesse caso, né? O que eles diriam nesse caso? A CNN também tratou do caso. Eu estou estendendo um pouco mais nesse caso pelo tamanho da situação, né? Escuta aqui. Informação de momento. Espanha vê motivação política e nega extradição de Oswaldo Eustáquio. Informação que Elijonas Maia acaba de mandar para a gente aqui, nosso repórter Elijonas Maia. Vocês se lembram do caso do jornalista Oswaldo Eustáquio? Ele está na Espanha. Há um pedido de extradição para que ele seja enviado para o Brasil. Este é Oswaldo Eustáquio. Sabe o que aconteceu? A Justiça da Espanha negou esta extradição. A Procuradoria, né, espécie do Ministério Público lá da Espanha, já havia recomendado à Corte, à Suprema Corte, que não extraditasse Oswaldo Eustáquio. Então a Corte acaba de seguir a recomendação da Procuradoria e negar essa extradição. Deixa eu trazer aqui mais detalhes. Vamos lá, pessoal. Já deu para perceber, né? A coisa tá tensa. E aí, né, com toda essa exposição aqui, a UOL também fez uma publicação, né, ou seja, todos os jornais. E aí, olha só o que o Djalma falou aqui. É evidente a conexão e a motivação política do pedido de extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. O adjetivo evidente utilizado pela justiça espanhola, ele é muito significativo. Evidente é um adjetivo extremamente forte. Significa incontestável, é irrefutável, é inegável que se trata de uma perseguição política. Então não vamos extraditar. Olha que coisa interessante. Para vocês terem uma ideia, até o Ministério Público espanhol foi contra a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, porque não viu crime e se trata de uma motivação política. Liberdade de expressão. E olha que o Ministério Público lá prende até a sombra. Vamos ver até quando o STF vai manter esse discurso, né, de que esses processos são legítimos. Até quando a esquerda vai conseguir segurar esse discurso de que estamos numa normalidade jurídica no Brasil. Não estamos, não. Não estamos mesmo, né? Não estamos mesmo. E assim, a carapuça tá caindo, a máscara tá caindo aos poucos, né? A questão aqui da motivação política, as decisões que são tomadas aqui, as violações à imunidade parlamentar, né? As violações ao devido processo legal, testemunhas de defesa não sendo intimadas. É nítido, claro e evidente, né, que não há um cumprimento, né, de devido processo legal no Brasil. E aí vem o ministro Alexandre de Moraes e cita reciprocidade. Assim, tipo assim, vocês me confrontaram, eu vou mostrar para vocês quem manda. Moraes cita reciprocidade e interrompe pedido da Espanha após negar extradição de Oswaldo Eustáquio, ou seja, tinha um pedido da Espanha para o Brasil. Ele negou. Provavelmente vai citar motivação política também. Blogueiro é investigado, jornalista, né, por participar dos atos golpistas e disseminar fake news. A AGU, Ministério da Justiça e Itamaraty vão insistir em extradição. Caso interrompido por Moraes é de um búlgaro que teria transportado drogas em Barcelona. O que rolou? Um traficante internacional de drogas, um búlgaro, veio para o Brasil, foi preso no Brasil. A Espanha pediu a extradição desse traficante internacional de tóxico, tá? De narcóticos, tá bom?
Tóxico foi proposital, foi de sacanagem, tá? Mas é o seguinte, Moraes acaba de negar à Espanha a extradição de um búlgaro foragido no Brasil, alegando que o país violou o princípio da reciprocidade ao negar a extradição do Oswaldo Eustáquio. O primeiro transportou 52 quilos de cocaína para Barcelona. O segundo criticou o STF. Realmente, há muita equiparação e muita reciprocidade, escreveu o deputado federal Carlos Jordi nesse caso. E aí? Tá mais do que exposto, né? Cá entre nós, né? E aí, essa decisão vai expor e escancarar ainda mais. E a Espanha, cá entre nós, que não é lá nenhum arauto, né, de briga pela liberdade de expressão e da direita. Vocês sabem que não. E aí é que entra o ponto. Ele tá começando a caçar briga com a galerinha, né? Com os franceses, com os espanhóis, os franceses. Daqui a pouco começa. Calma que você vai ver. E aí, já que exposição um pouco é bobagem, e a Odebrecht, hein? E a Lava Jato? E a impunidade que o Brasil fornece a bandido safado corrupto, hein? Como é que fica? Me explica essa situação. Tá, vamos entender. Olha isso aqui. O ex-presidente do Peru é condenado. Aí você me pergunta, o que eu tenho a ver com peru, Sandro? Vem cá, você gosta de peru? Não? Tô de sacanagem, tá? Ó, o Peru é um país, tá? Que, digamos de passagem, também não é um marco, né? Sabe, não é um exemplo que a gente possa citar de, nossa, anticorrupção, mas os caras estão tentando fazer o dever de casa. E o que isso tem a ver com a gente aqui, tá? É simples. O cara foi condenado a 15 anos de prisão, ex-presidente, porque recebeu propina da Odebrecht. É, meu irmão. Enquanto os demais países, Estados Unidos, os outros países, estão revoltados. Por quê? Porque a Lava Jato expôs gente em El Salvador, expôs gente, sabe, em vários lugares, né? Aqui no Brasil, ela está sendo desmantelada. Vem um ministro da Suprema Corte, não é uma cara de pau, e ainda diz, não, eu tenho orgulho de acabar com a Lava Jato, enquanto a Lava Jato está a todo vapor lá fora. Folha de São Paulo, Peru condena ex-presidente Humala a 15 anos de prisão por propina da Odebrecht. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Aqui a Odebrecht está trabalhando a todo vapor, só trocou de nome. Só virou trans agora, trocou de nome. Não é mais Odebrecht, é Novo Honor, mas está atuando exatamente nos moldes anteriores. Deve ter até lista, logo saindo por aí na imprensa. É isso que está acontecendo no Brasil. É o Brasil da impunidade. É o Brasil que, sinceramente, cara, você perde, né, qualquer credibilidade quando você olha, né, isso aqui acontecendo. Ó, vamos ouvir o Deltan, né, que o Deltan participou ativamente da Lava Jato. História familiar. Um presidente condenado por corrupção envolvendo o Odebrecht. A Odebrecht admitiu em 2016 ter pago milhões em propinas e doações ilegais no Peru e em outros países da América Latina. Todos esses países condenaram. El Salvador, teve muitos. Lá a justiça agiu contra quem cometeu um golpe e de desviar dinheiro público que corrompeu a democracia. Eu estava conversando com um uruguaio esses dias para trás, né? Assim, deu até vergonha, né? O cara falou, não, o Brasil é grande, né? O Brasil é grande na sua economia, na sua cultura, mas infelizmente também é grande na sua corrupção, né? É o retrato que o Brasil passa hoje. E aí, após a condenação, né, por corrupção, ele foi preso. A esposa dele também vai ser condenada. Ela vai fugir para o lugar que possa dar maior impunidade para ela e pedir asilo. Adivinha onde que é? Após condenação, mulher de ex-presidente do Peru pede asilo onde? Acá, meu amigo, aqui no Brasil, lugar da impunidade. E aí, é óbvio que o Lula não quer um corrupto, né, uma pessoa corrupta aqui no Brasil, de jeito nenhum, certo? É o Lula, gente. Cá entre nós. Segundo a Bloomberg, já publicou uma matéria, a Bloomberg, Lula concederá asilo político à ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada recentemente por lavagem de dinheiro. Mais que amigos. Best friends, tá? E aí, esse é o problema, tá? Por quê? Porque o Lula agora vai argumentar que ela é perseguida política lá no Peru. Só que aí o problema é que a galera do Peru
também é left people, né? Quem tá no poder. Só que não é tão cara de pau igual a left people que tá no poder aqui no Brasil, né? Mas lá também é da esquerda. Entende? Deu pra você perceber aí o tamanho do disparate que é feito? Pois é, né? Escancarou ainda mais vamos dizer assim, né? Escancarou ainda mais o quanto o Brasil, né, é um país corrupto. Literalmente corrupto. Vamos lá. Vem cá. Você põe sua mão no fogo pelo PL, tá? Do Bolsonaro? O partido do Bolsonaro. Não tô perguntando o Bolsonaro. O partido do Bolsonaro. Você põe a mão no fogo por ele? Que o partido vai peitar tudo e qualquer coisa para defender os presos do 8 de janeiro? Porque os presos do 8 de janeiro, muitos aí dizem que se sentem abandonados pela maioria dos políticos que instigaram eles aí para manifestar, mas os políticos não estavam lá. Será que esses deputados... Vem cá, presta atenção comigo. Não, deixa eu ser sincero com vocês. Vou falar com vocês agora, com vocês, tá? E aí vocês vão falar se eu tô falando besteira ou não. Era uma Você já viu alguma grande manifestação onde vai ter muito povo que o político não corre lá para ver o deputado, o senador? Vem cá, agora vamos falar sério, né? Vamos conversa de homem aqui. Tem um evento. Manifestação em Copacabana, manifestação no Rio de Janeiro, manifestação no seu... Vai ter uma grande manifestação. Você já viu alguma grande manifestação não encher de político ali para falar no palanque, para falar com todo mundo, deputados participando? Você já viu, né? Todos vão. Te estranha, agora vamos falar sério, te estranha o fato de que não tinha nenhum deputado, nenhum senador de direita lá no acampamento ou lá na manifestação, sabendo que iriam caravanas e mais caravanas? Será que eles sabiam que poderia rolar uma depredação ou alguma coisa nesse sentido? Não, agora eu tô falando sério com vocês. Não, tá certo, as pessoas caíram numa armadilha e tudo. Mas será que essa armadilha foi só da esquerda? Vamos ser sinceros agora. Porque o que rola? O Jeffrey Schichini tá pistola da vida. Com o quê? Olha só. Ele tá revoltado porque o Bolsonaro, né, foi lá e fez muitas negociações para conseguir a vice-presidência da Câmara dos Deputados, que é o Altinei, né? Lá o vice-presidente. O Hugo Mota deu linha, saiu de viagem. Quem que assume a presidência da Câmara agora? O cara do PL. E o cara não põe anistia para votar. Mas ele tem esse poder. Ele põe muitos outros, mas esse ele não põe. Olha o que ele escreveu. Mais uma sessão da Câmara dos Deputados concluída sem que o projeto da anistia fosse pautado. E isso que o presidente em exercício é de direita e do PL. O pior é que não vi nenhum deputado ou senador de direita hoje cobrar o Altineu. Silêncio ensurdecedor da direita lacradora. Aí, tá, eu sei. Não, vamos até colocar aqui, ó. Pautar a anistia não era a meta principal. Agora, que estão com a faca e o queijo na mão, vão deixar a chance passar. O que eu quero é a Juliane Ramos, o comentário dela. Tá dividindo a direita aí, ô Jeffrey, tá? O que é, né? Será que todos que assinaram estariam lá para votar? Porque o vice, que é do PL, não pode pautar a anistia. Eu não vi ninguém explicando essa situação. Ele pode. Não tem problema nenhum. Juridicamente falando, ele não tem problema nenhum. E aí, agora questionar isso, falar, não, mas é mesmo. Nós não temos a vice? Por que não peita e coloca lá? Juridicamente falando, não tem problema nenhum. Politicamente falando, né? Se isso acontecer, é óbvio que começa uma retaliação por parte do próprio Hugo Mota, né, contra o PL, tá? Agora, a grande questão, e o Hugo Mota tem muito mais poder do que o PL. Agora, a grande questão é a seguinte, não seria uma alternativa? Já que o Hugo Mota tá com medo, que o STF tá mirando ele, não é isso que tá acontecendo? Já que o governo Lula tá pressionando para tirar a assinatura, por quê? Que o Hugo Mota não deixa, não faz um acordão ali, falou, Altineu, põe para votar, eu falo que eu tô viajando, a hora que eu votar, vocês já votaram, e aí a culpa não é minha, eu finjo que eu vou sancionar vocês, mas aí eu enrolo. Dava para acontecer. Cara, tudo é possível, tá?
Tudo é possível na política brasileira. Só não dá quando não quer. Só não dá quando não quer. Então, assim, eu tenho minhas... Vocês sabem que eu tenho minhas críticas, sim. E eu acho que, as maiores vítimas de tudo isso que está acontecendo no Brasil são os presos do 8 de janeiro. É o Clezão que morreu, é a Débora que ficou presa lá o maior tempão. E, cara, cá entre nós, eu tenho aqui um certo receio em relação à postura dos parlamentares. Ontem mesmo eu vi uma matéria do marido da Débora falando, olha, eu tô passando dificuldades. O cara é pintor de parede. A Débora é cabeleireira, não são ricos. Falando, eu tenho dificuldades que nunca apareceu aqui na minha casa para me ajudar. Apareceu para tirar foto e postar nas redes sociais. E não é isso, né? Para fazer vídeo falando da Débora. Mas para ajudar mesmo não apareceu nenhum. E se a Débora foi para lá é porque ela acreditava naqueles caras que faziam os discursos. Tô mentindo? Se eu tô mentindo, você pode me xingar aí, que eu sei que você vai me xingar. Mas tá bom, tem problema não. tem problema não, tô acostumado. Já tô sem vergonha já, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E eu vejo vocês já no próximo editorial, meio-dia. Põe água no feijão aí, que eu volto meio-dia pra gente poder bater um papo. Beleza? Grande abraço e até daqui a pouco.